História dos Desastres é o podcast da Hopeful Brasil, que investiga como as sociedades responderam aos desastres ao longo do tempo. A partir de episódios históricos, relatos documentais e análises críticas, o podcast explora como a memória dos desastres molda os aprendizados, as decisões coletivas e os caminhos para a resiliência no presente. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Hoje é 23 de dezembro de 2025. 21 anos atrás, quase nessa mesma época, o mundo meio que parou. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino de uma magnitude absurda, quase 9.0, rasgou o fundo do Oceano Índico. E ele liberou uma força silenciosa, ondas que viajaram na velocidade de um avião, sabe? Mais de 500 km por hora, atingindo 14 países. O resultado foi quase inimaginável. A gente está falando de danos de quase 10 bilhões de dólares. Mais de 1.700.000 pessoas foram forçadas a sair de casa. E lá em Aceh, na Indonésia, que foi o epicentro, o prejuízo foi quase o PIB inteiro deles de um ano. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um relatório do PNUD, o The Water is Rising, para entender não só a tragédia, mas o legado. Como um dos piores desastres da história moderna mudou a forma como a gente se prepara para essas ameaças. Exatamente. E o interessante dessa análise, olhando para esses documentos hoje, é que a história não é só sobre a onda, é sobre o que veio depois. A gente vai olhar isso por dois lados. Primeiro, as vozes do desastre, a experiência humana mesmo, que mostra o colapso total. E depois, a gente investiga a revolução que aconteceu. A criação de sistemas de alerta, a educação das pessoas, basicamente como o mundo aprendeu, do jeito mais difícil, a sair de uma resposta de pânico para uma cultura de resiliência. A grande pergunta é: o que a gente aprendeu de verdade? Então, vamos começar por essa experiência humana, porque antes dos sistemas, das siglas, tem as pessoas. O relatório é muito forte nisso nos testemunhos. A história da Zahra Layouza, que tinha só 10 anos em Aceh, é um ponto de partida brutal. Ela conta que, 1 hora depois do tremor, ela viu uma correria, gente gritando: "A água do mar está subindo, a água do mar está subindo". E essa frase, né? A água do mar está subindo, ela já diz tudo. O que fica claro é que para muitas daquelas pessoas, a palavra tsunami nem existia no vocabulário. Não fazia parte da realidade deles. Não fazia. Eles pensaram que era uma inundação, uma maré esquisita. Ninguém fez a conexão entre o terremoto que sentiram e as ondas gigantes. Isso revela uma vulnerabilidade de informação, sabe? É uma falha total de conhecimento do risco, então. E o relato dela continua e fica ainda pior. Ela descreve que nos primeiros 3 dias simplesmente não chegou ajuda. Nenhuma. Nossa. Eles tiveram que comer alimentos que já estavam apodrecendo para sobreviver, e a imagem que ficou para ela foi a de helicópteros sobrevoando, mas sem pousar. Sem pousar? Por quê? Com medo de serem invadidos pelas multidões desesperadas no chão. Isso é o que a gente chama de colapso em cascata. Não é só a ponte que cai, o hospital que para. É a infraestrutura social. As autoridades, os socorristas, todo mundo foi vítima também. O sistema simplesmente deixou de existir. A memória dela sobre o cheiro, que ela fala que era o horrível cheiro de decomposição e cadáveres, é o retrato do caos absoluto. É devastador. E o relatório traz outro testemunho que complementa isso, o de Pipit, que tinha 21 anos, também em Aceh. Ela foi pega pela onda. A citação dela é pesada. Ela diz: nadar era inútil. A água não era apenas poderosa, mas também cheia de objetos cortantes e perigosos. É a natureza virando uma arma. A água, que é vida, virando um veículo de destruição. E a sorte dela foi se agarrar a um colchão. Mas o que ela viu ao redor é um pesadelo. Ela fala em cadáveres presos em portas e muitos outros corpos inchados. É o tipo de imagem que define um trauma para sempre. Sem dúvida. Casa descobriu que os pais, os irmãos, a avó, a sobrinha, todos tinham desaparecido. E a história da Pipit
por mais terrível que seja, nos leva a uma outra realidade que o relatório aponta de forma muito clara. O desastre não atingiu todo mundo da mesma forma. Havia uma vulnerabilidade desigual. Ah, sim. Os números mostram que perto de 70% das pessoas que morreram eram mulheres. Exatamente, 70%. Por que uma diferença tão grande? São vários fatores. Em muitas comunidades, as mulheres estavam em casa, em construções mais frágeis, cuidando dos filhos, dos idosos. Muitas vezes, a preocupação em salvar a família atrasou a própria fuga delas. Entendi. E tem mais. Em algumas culturas, as mulheres não aprendiam a nadar ou a subir em árvores com a mesma frequência que os homens. Até as roupas podiam atrapalhar. A tragédia só expôs as desigualdades que já existiam, sabe? A perda da Pipite é o ponto zero para a gente entender por que a reconstrução precisava ser mais do que só levantar paredes. Essas histórias deixam muito claro. O problema não foi só a onda, mas a falta de aviso, de preparo, de tudo. O que me faz pensar, o que muda depois de um colapso desses? Aí que está a grande virada da história. A primeira grande lição que nasce disso é sobre tecnologia e comunicação. O relatório chama de sistemas de alerta precoce centrados nas pessoas. Pensa bem, em 2004, o Oceano Pacífico já tinha um sistema de alerta de tsunami. Funcionava há décadas. E o Índico não tinha nada. Nada. Silêncio total. As agências de sismologia no mundo todo detectaram o terremoto em minutos. Eles sabiam da magnitude, mas não tinha como conectar essa informação a um alerta de tsunami e avisar as pessoas na praia. Então, o conhecimento existia em algum lugar, só não chegava em quem precisava. Uma falha de comunicação fatal. Exato. A resposta foi criar o IOTWMS, o Sistema de Alerta do Oceano Índico. Hoje é uma rede impressionante que conecta dezenas de países. Com boias, satélites, tudo isso? Isso, boias, medidores de maré, satélites, uma teia de tecnologia. E aqui está o ponto crucial, a tecnologia sozinha não salva ninguém. Certo. Ter o sistema é uma coisa, fazer ele funcionar na prática é outra completamente diferente. Perfeito. Um sistema de alerta eficaz, segundo a análise, tem 4 pilares. O primeiro é o conhecimento do risco, mapear as áreas de inundação, saber onde o perigo está. Isso não existia. Não de forma sistemática. O segundo é o monitoramento e alerta, que é essa parte da tecnologia. O terceiro é a disseminação e comunicação. Ok, e o que isso quer dizer na prática? Fazer o alarme chegar em todo canto. Isso. Chegar até o que eles chamam de o último quilômetro. Não adianta um alerta por e-mail na capital se a vila de pescadores não tem sinal de celular, né? Por isso hoje, em lugares como a Tailândia, você vê torres de sirene na praia que falam em vários idiomas. É pensar em como a informação chega em quem está com o pé na areia. Entendi. E o quarto pilar seria? A capacidade de resposta. A pessoa ouve a sirene. E aí? Ela tem que saber para onde correr, qual é a rota de fuga, onde é o lugar seguro. Ela precisa ter treinado isso. E é esse pilar que nos leva à segunda e talvez mais importante transformação. Que é a ideia de que não basta a tecnologia avisar, as pessoas precisam saber o que fazer. O fator humano. O fator humano é tudo. O relatório chama de empoderar as comunidades para agir. Hopeful Podcast. Aprenda ouvindo. O problema em 2004 não era só a falta de sirene. Era a falta de planos de evacuação, de sinalização e, principalmente, de exercícios de simulação. As pessoas nunca tinham praticado. E o exemplo mais poderoso de como isso mudou o jogo veio depois, no Japão. Ah, o milagre de Kamaishi, em 2011. Eu li sobre isso. A história é impressionante. É de arrepiar. Kamaishi é uma cidade costeira. Quando o tsunami de 2011 atingiu, os alunos de uma escola não esperaram por ordens. Eles tinham sido treinados à exaustão. Eles simplesmente correram. Saíram da escola e correram para um terreno mais alto. Espera, então foram as crianças que começaram a evacuação da cidade. Não foram as autoridades. Exatamente. A ação imediata daquelas crianças, correndo de forma organizada, funcionou como um gatilho. Os adultos viram e pensaram, eles sabem de algo, vamos atrás. Eles criaram uma cascata de evacuação que salvou milhares de vidas. E o mais incrível é a frase de um morador que o relatório cita. Ele disse algo como, não foi um milagre, os exercícios valeram a pena. Uau! Isso muda tudo. Não é sorte, é preparo.
É transformar conhecimento em instinto. É exatamente isso. E essa lição foi copiada. Hoje o PNUD apoia programas de evacuação em escolas em mais de 20 países. Eles estão criando uma geração tsunami, jovens que já crescem com esse conhecimento. Em Bali, hotéis viraram pontos de evacuação para a comunidade. O Vietnã colocou isso no currículo escolar. Então a tecnologia é o gatilho. Isso. E a educação é a bala que salva vidas. São as duas metades da equação. Tudo bem. Então, temos sistemas de alerta e comunidades que sabem como reagir. Mas e o depois? Depois que a água baixa e só resta destruição. A recuperação, o relatório diz que até a filosofia da reconstrução mudou. Sim, e essa é talvez a lição mais sofisticada. É aí que entra o conceito de Build Back Better, ou reconstruir melhor. Isso soa ótimo na teoria, parece um slogan perfeito. Mas como se evita que vire só uma frase de efeito no meio de tanto caos? Onde isso funcionou de verdade? Ótima pergunta. Porque a pressão para reconstruir rápido, de qualquer jeito, é gigante. Reconstruir melhor significa resistir a essa pressão. A ideia é: não vamos só restaurar o que se perdeu. Vamos usar essa chance para reconstruir de um jeito que reduza os riscos futuros e melhore a vida das pessoas. E a Indonésia deu exemplos muito concretos. Como, por exemplo? Eles criaram uma agência, a BRR, com poder para coordenar tudo. E uma das políticas mais inovadoras foi fugir do modelo de construir milhares de casinhas padrão e entregar. Eles apostaram na reconstrução orientada pelo proprietário. O que isso quer dizer? As próprias famílias reconstruíam. Exato. Com o apoio técnico e financeiro do governo, claro, as famílias recebiam o dinheiro e a orientação, mas eram elas que decidiam o design e os materiais, quem contratar. Isso tem vários benefícios. Primeiro, a casa fica adequada para a cultura e para a necessidade da família. Segundo, fortalece a economia local, o dinheiro gira ali. E devolve autonomia para as pessoas. Devolve a agência, a dignidade. Elas deixam de ser vítimas passivas e viram agentes da própria recuperação. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Totalmente. E teve outro exemplo. No começo, o governo de Aceh declarou uma zona proibida para a construção de 2 quilômetros na costa. O que, em tese, parece fazer sentido para a segurança. Parece. Mas era uma solução de cima para baixo. Para milhares de famílias de pescadores, viver longe do mar era perder o sustento. E aí, em vez de impor a regra, a agência ouviu as comunidades. Eles flexibilizaram, permitiram a reconstrução em alguns lugares, desde que combinada com outras proteções, como rotas de fuga, refúgios verticais e a restauração de manguezais, que são barreiras naturais. Isso é reconstruir melhor na prática. É uma jornada impressionante quando a gente conecta os pontos. Saímos do trauma individual da Azara e da Pipit, passamos pela construção de uma rede tecnológica, vimos como o treinamento de crianças pode salvar uma cidade e chegamos a essa nova forma de pensar a reconstrução, mais humana, mais resiliente. O desastre de 2004 foi um catalisador terrível, mas um catalisador. Um progresso imenso, sem dúvida. E relatórios como estes são uma vacina contra o esquecimento, porque o trabalho nunca termina. O maior risco, 20 anos depois, é a gente achar que o problema está resolvido. Então, se aprendemos tanto, qual é o próximo desafio? Estamos preparados para o próximo grande evento? Bem, aqui o relatório deixa um pensamento final que é um pouco inquietante. Ele argumenta que esses 20 anos nos prepararam muito bem para o desastre que a gente já conhece. O tsunami gerado por um grande terremoto como o de 2004. Nossos sistemas são para isso. Mas existem outros tipos. Existem. E os tsunamis emergentes? E os tsunamis gerados por fontes não sísmicas? Como assim? Um tsunami que não vem de um terremoto? Exato. Pensa num colapso de um vulcão como o Anak Krakatau, na Indonésia, em 2018. Gerou um tsunami mortal com quase nenhum aviso. Ou grandes deslizamentos de terra submarinos. Nossos sistemas, que dependem de detectar o tremor, são menos eficazes para isso. O tempo de alerta pode ser de minutos. Ou zero. Nossa. E soma isso às mudanças climáticas, a elevação do nível do mar. Ondas futuras, mesmo menores, vão avançar muito mais. Então a natureza do risco está mudando, está evoluindo. E a questão que o relatório deixa no ar é:
o quão ágeis são os nossos sistemas e as nossas comunidades para se adaptar a ameaças que a gente ainda está começando a entender. A resiliência que construímos para o passado vai ser suficiente para o futuro? Uma pergunta que nos lembra que a vigilância e a adaptação nunca podem parar. Que a resiliência não é um destino, mas um processo. Uma lição final deixada pelas águas daquele 26 de dezembro. Este foi o História dos Desastres, podcast da Hopeful Brasil que investiga como as sociedades responderam aos desastres ao longo do tempo. A partir de episódios históricos, relatos documentais e análises críticas, o podcast explora como a memória dos desastres molda os aprendizados, as decisões coletivas e os caminhos para a resiliência no presente. O História dos Desastres, está disponível no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.